Esse anime aqui é pra você que gosta de coisas de detetive. Oxe, oxe, eu sou a Juliara, esse aqui é o Zona C e hoje eu quero falar sobre Undead Girl Murder Farce. Foi aí o anime de verão, né, dessa temporada de verão. Ele já terminou de ir ao ar, ele teve 13 episódios. Então a gente vai ter uma continuação dele aí mais pra frente. A gente vai ter a continuação porque, assim, o jeito que o negócio finalizou foi o jeito, assim, cheio de resposta, deixou a gente cheio de pergunta, um monte de bloco, assim. Então não foi do jeito muito que, finalizamos esse arco. Não teve nem finalização de arco. Mas o que é esse Undead Girl Murder Farce? Bom, aqui nós temos um trio de detetives japoneses que consiste em um cara que é meio oni, meio humano, uma cabeça e uma empregada que luta bem para um cacete. Então esses três aí acabam se unindo, porque esse meio gente, meio Ani, ele era tipo um lutador, assim, ele ganhava a vida matando pessoas quase em um ringue. A cabeça, ela está atrás do corpo dela, então ela acabou que achou uma utilidade no meio Ani, e a Maid, ela já tava com a cabeça flutuante. Então assim, eles meio que selaram um acordo e eles se juntam para poder tentar achar o corpo da cabeça flutuante. Acaba que eles se tornam detetives extremamente conhecidos, e isso no mundo inteiro. Eles começam ali resolvendo alguns casos no Japão, e depois eles acabam indo para Londres. E é por isso que eu falo que esse anime aqui é pra quem gosta de detetive e pra quem gosta de figuras que são super conhecidas dentro da literatura, de uma maneira geral. Pessoas que existiram ou não. Por quê? Principalmente da metade pro final, nós acabamos nos encontrando com umas personalidades ali muito interessantes, porque a gente tem a presença de Sherlock Holmes e Watson, nós temos a presença de Victor Frankenstein, temos a presença de Carmilla, pra quem não conhece, que é uma vampira. Temos a presença de Aleister Crowley, que quem não conhece, ele foi um magista, ele foi um bruxo, né, super conhecido na época. Temos menções a respeito de Aleister Crowley em músicas de Raul Seixas, tipo Raul Seixas EDR. Então assim, temos aí várias coisas interessantes. Temos também menções ao fantasma da ópera, Arsène Lupin. Então eu achei muito interessante como eles trouxeram tantas coisas dentro desse anime. Fora que a gente tem esse negócio de vampiros e lobisomens também, seres fantásticos, seres que realmente existem. Então a gente acaba tendo um anime sobrenatural que envolve essa coisa de detetive, e é muito detetive, é muito investigação, porque a gente tá diretamente em contato com Sherlock Holmes, principalmente. A gente tem o Mycroft. Então a gente tem todo esse negócio ali de investigação meio Sherlock Holmesiana, que eu achei muito legal, o Sir Arthur Conan Doyle aí super presente nesse anime. Então assim, a gente não tem uma super história, mas a gente tem coisinhas de detetive, então pra quem gosta, é um prato cheio. Pra quem gosta de referência também, é um prato cheio. O anime tinha me chamado a atenção assim que falaram, assim que foi anunciado, na verdade, pra essa temporada de verão, que era meio que um dos únicos animes sobrenaturais e que saía um pouco dali do Slice of Life, do Isekai, que geralmente eu fujo. Eu gosto de procurar uns animes um pouco mais diferentes pra assistir, e na época ele me chamou bastante atenção, só que por vida acontecendo eu não consegui assistir, e eu consegui pelo menos colocar ele em dia quando tava saindo aí os 2 últimos episódios, então eu dei uma corrida e consegui assistir tudo. De fato é um anime bem legal, ele distrai bastante, eu acho que você não vai se pegar tanto a ninguém ali, na verdade. Talvez a empregada, a maid, a Shizuki, talvez você se apegue um pouco mais a ela, mas você não tem muito o que se apegar nos personagens, eles não são tão profundos, você não vai ter nada pra te fazer pensar muito. É um anime bem pra você passar tempo, pra você assistir de boa, tipo, pensando em nada. Na hora do almoço que você está comendo e quer se distrair, coloca um episódio pra assistir, eu acho que é válido, é uma coisa que eu até não tava fazendo na hora do almoço, quer dizer, eu fiz na hora do almoço assim,
Mas é uma coisa que talvez é válida pra poder ser feita, porque ele não é aquela coisa que depende muito da sua atenção e pra você poder digerir o que tá acontecendo. A gente tem os conceitos interessantes, a gente tem uma história principal que eles estão ali tentando localizar uma vila de lobisomens que é meio fantasiosa, meio que existe, a galera não sabe muito bem. Então o plot principal meio que acaba sendo esse, apesar dele ser introduzido só, tipo, mais pros últimos episódios de fato. Então acaba se tornando um pouco mais interessante a história, mas é como eu falei, o jeito que finalizou essa temporada, a gente não teve uma finalização de arco, vamos dizer assim, e ele não vai ter, tipo, não é desses animes que tem 24 episódios. Eu vi que isso aí ia sair 13 agora, e espero eu que tenha uma segunda temporada. Ainda não ouvi nada de confirmação de segunda temporada. Espero que tenha, porque o jeito que finalizou eu achei um tanto brusco, de fato, que a gente não tem, o que eu falei, né? A gente não tem essa finalização, acaba meio que no meio de um ataque dos humanos aos lobisomens, porque foi achada uma vila que não podia entrar humano, e aí, tipo, tá, e aí? O que faz? Sabe? Não foi necessariamente a adição ou a continuação do que de fato eles estavam procurando. Então eu senti que ficou meio que muito em aberto, e eu espero que na segunda temporada não foi algo que eles conseguiram concluir. A animação eu achei bem bonita, o design de personagem eu achei muito bonito. Os personagens de uma maneira geral são muito bem desenhados e são belos, sabe? Mesmo o personagem mais feio, ele acaba tendo uma beleza por causa do desenho, por causa do design de personagem, eu achei muito bem feita. A trilha sonora é legal, não tem nada de muito expressivo, assim, pelo menos eu não senti nada expressivo na trilha sonora. Eu achei os cenários muito bem feitos também. De fato, assim, é um anime que é bonito de se ver, né? A gente tem uma estética meio noir, como é uma coisa meio de detetive, né? A gente tem ali um tanto de Dark Academia, uma vibe meio escura, né? Porque a maior parte das coisas se passa durante a noite também. Muitas coisas se passam durante a noite, ambientes fechados. Porque a gente também tá lidando com certas figuras que são figuras do terror, vamos dizer assim, como eu falei. A gente tem Victor Frankenstein, a gente tem os lobisomens, a gente tem Carmilla. A gente tem ali a Aleister Crowley, que é um personagem que é uma personalidade, vamos colocar assim, que existiu. E é envolto em coisas ocultas e escuras e sombrias. Então acaba trazendo essa ambientação mais escura pro anime, essa temática mais sombria pro anime, junto com o sobrenatural, obviamente, né? Então a gente tem essa estética mais escura e enigmática, então eu achei isso muito legal também. Como eu falei, a gente tem a Fantasma da Ópera também, que é um personagem que eu não lembro de ter visto alguém usando em alguma história, porque pra quem não conhece a história da Fantasma da Ópera, né, tem um cara lá que ficava escondido na ópera, e aí depois descobrem ele é meio deformado do rosto, então eles usaram isso aqui, eu achei muito interessante, só que ele não foi tão explorado. Eu achei que ele foi pouco explorado, podiam ter explorado mais. A gente teve o Lupin, como eu falei, que foi uma história que ganhou muito destaque recentemente por conta da série da Netflix que a gente teve, né? Inclusive, eu acho que vai ter outra temporada, tá rolando ainda, não sei. Então a gente teve um destaque pro Lupin, e a gente tem ele nesse anime também, que eu achei muito interessante, porque a cena do Lupin, ele meio que contrasta bastante com Sherlock Holmes. E ele meio que é um ladrão, então contrasta bastante com toda a história de Sherlock Holmes. Então eu acho que são duas personalidades aí que são interessantes de serem vistas juntas. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Isso é o que eu tenho pra falar um pouco a respeito de Undead Girl Murder Farce. Deixe aqui nos comentários e fala se você assistiu, se você sentiu vontade de assistir, ou se você estava esperando pra finalizar pra saber se ia assistir ou não, porque eu sei que muita gente faz isso. Eu sou uma delas às vezes. Então deixa aqui nos comentários que a gente vai conversando. Então eu te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.